What's up, guys? Bem-vindo de volta ao canal Inglês Sem To Be. Eu sou o Teacher Douglas e como eu te prometi no último vídeo, hoje eu vou te mostrar um caminho que, na minha opinião, é muito mais fácil para você começar a estudar inglês. Editor, solta a vinheta aí. Bom, como a gente comentou, existe uma regrinha no inglês, uma tabelinha que a gente consegue seguir e com essa fórmula a gente consegue fazer várias perguntas no presente, passado, futuro, condicional. E o verbo to be, ele é uma exceção dessa regra. Então, é muito mais fácil a gente começar entendendo a regra para depois ir estudar as exceções, do que fazer o contrário. Quer ver só? Vem comigo. Vamos supor que você está lendo essa frase e ela está em um livro. Metade da frase está numa página e a outra metade, a partinha azul, está na outra página. E aí você vai começar a ler a frase. Você está trabalhando, aí você vira a página, demais ultimamente. Beleza. Mas o que acontece se quando você virar a página, tiver um ponto de interrogação nessa frase? Você já começou a ler ela de um jeito que não é uma pergunta. Então você vai ter que voltar para ler de novo do jeito certo ou tentar dar toda a entonação de uma pergunta aí no final. Ó. Você está trabalhando demais ultimamente. Vai ficar um negócio estranho se você não sabe que é uma pergunta desde o começo. O que acontece? Outras línguas resolveram esse problema de um jeito muito legal. Por exemplo, o espanhol. O que ele fez? Ele colocou esse mesmo ponto de interrogação lá no começo da frase, igual tem um exemplo aí, ó, hablas espanhol, para quando você bater o olho antes de você começar a falar aquela frase, você já saber que é uma pergunta e já começar do jeito certo. O inglês, ele também resolveu isso de um jeito muito legal. Como? Ele criou uma palavrinha que não quer dizer nada, a gente não consegue traduzir ela para o português desse exemplo aqui, e ela só está ali para te dizer que aquela frase é uma pergunta e que aquela frase está no presente. Então eles criaram uma palavrinha para cada pergunta, dizendo que é uma pergunta e qual tempo que está, se é presente, passado ou futuro. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha no presente. Ó. Que palavrinhas são essas? Eu tenho certeza que você já viu por aí. É um tal de do e does. Então o do e o does, eles estão ali na frase só para te falar que aquilo é uma pergunta e você já saber começar a ler ou falar da entonação certa. Certo? Então olha só, a gente tem o do. Quando que a gente vai usar o do? Quando a gente for fazer uma pergunta no presente e quando a gente for perguntar para eu, você, nós, vocês e eles. Igual eu coloquei aí, ó. Em inglês a gente tem I, you, we, outro you, que é no plural, né? O primeiro é você, o segundo é vocês. E o they, que pode ser eles ou elas. Então, se você for perguntar usando algum desses, a gente usa o do. Se você for perguntar para he, she, it, que seria ele, ela ou de alguma coisa, o it no caso, a gente usa o does. Então o do e o does, eles só vão servir para isso, para falar que a gente está fazendo uma pergunta no presente. E aí se for esses caras que estão na parte de cima, a gente vai usar o do. Se for para fazer uma pergunta com os caras que estão na parte de baixo, a gente vai usar o does. Tranquilo? E aí, olha só isso que legal. Se a gente montar essa tabelinha na nossa mente aqui, ó, do jeito que eu estou colocando aí para vocês, você tem a regra do inglês que eu acabei de falar na introdução desse vídeo. Então, se você for fazer uma pergunta no presente, uma pergunta simples, você vai ter que usar o do ou does, que não significa, não dá para traduzir para nada aqui nesse contexto para o português, eles estão ali só para falar que é uma pergunta. Você vai ter ali a pessoa para quem você vai perguntar, né? I, you, we, you e they, se for o do. He, she, it, a gente usa como does. Tranquilo? Então, tendo essa coluninha, a próxima que a gente tem que colocar para montar uma pergunta é um verbo.
Então, olha só, eu vou mostrar 3 verbos na dica de hoje, mas assim, você pode usar qualquer verbo aqui. Qualquer verbo que você souber do inglês, você pode vir aqui e colocar ele nessa coluna do verbo para montar sua pergunta. Então, por exemplo, a gente tem o verbo work, trabalhar. Ou a gente tem o verbo like, que nas redes sociais a gente usa muito, né? Dar um like no Facebook, no Instagram, que é o verbo gostar, né? E a gente tem o have, que é o verbo ter. Então, ó, se eu quero fazer uma pergunta para você, you, e o verbo work, é só eu vir aqui nas nossas coluninhas, ó. Vou usar o do, porque eu vou perguntar para you, do you work? E aí a gente já tem a estrutura básica de uma pergunta. Na próxima coluna, a gente pode colocar uma informação extra que a gente quer saber na pergunta. Aí é sua opção, você pode escolher colocar essa informação extra ou não, ou terminar aqui no verbo mesmo. Por exemplo, work, ó, a gente pode terminar ali mesmo. Do you work? Você trabalha? Acabou. O like, por exemplo, aproveitando que está chegando a Páscoa, o Easter, né? Você pode perguntar, por exemplo, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? E colocar o chocolate ali na informação extra. Ou have, né? A gente está passando uma situação bastante difícil agora no nosso país. Mas você pode perguntar, por exemplo, do you have money? Do you have money? Tem dinheiro? Você tem dinheiro? Então, se você entender essas coluninhas, essas ordens, você já consegue fazer perguntas de vários tipos. Porque, olha só, essa pergunta, como eu falei para você, está no presente. Mas se a gente quiser colocar essa pergunta no passado, você trabalhou? É só a gente vir ali, ó, e trocar o do e o does pela palavrinha que existe no inglês que fala que é uma pergunta no passado. Só isso, o resto continua igualzinho. Mas esse do passado eu conto para vocês numa outra dica. Então, pra gente finalizar aqui, ó, uma pergunta dessa, por exemplo. Você tem dinheiro? Em inglês ficaria do, que é a palavrinha que diz que é uma pergunta no presente, que a gente não traduz para nada, é só para ajudar a gente, pra gente saber que é uma pergunta. O você, you, have, o tem, e o dinheiro, money. Você tem dinheiro? Do you have money? E é isso aí, a dica de hoje, gente. Fica ligado no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Curtiu a dica de hoje? Bom, então fica ligado no próximo vídeo que eu vou contar para vocês a minha experiência trabalhando na Inglaterra. Se você gostou, dá um like aqui, curte o canal, compartilha com os amigos e não se esquece, tem nossas redes sociais aqui. Você pode me mandar um e-mail ou me mandar um Instagram com alguma dúvida, com algum título, com algum tema que com certeza eu vou fazer um vídeo para você. See you!